Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Advogado SA. Hoje é o nosso 5º episódio. Estamos recebendo o coaching Flávio Araújo. Vou dar uma rápida apresentação aqui dele. Flávio Araújo, que é empreendedor, Master Coaching, diretor da Febracis ABC Paulista, maior instituição de coaching e inteligência emocional do mundo. Natural do Espírito Santo, começou a trabalhar muito novo como camelô, foi crescendo, até se tornar proprietário de 8 lojas varejistas no ramo de calçados. Buscando novos negócios, se viu na necessidade de empreender em novos setores. Foi quando descobriu a Febracis. Participou de diversos treinamentos de alta performance e inteligência emocional, até que se tornou apto a qualificar para se tornar sócio e inaugurar a Febracis ABC Paulista 2019. E junto aqui com o Flávio, temos a Leiliane Peixoto, que irá nos acompanhar. Flávio, vamos lá. Eu preciso saber aqui uma dúvida que o empreendedor jurídico tem. Como é que a gente comporta a inteligência emocional no empreendedorismo? Primeiro, André, quero honrar e agradecer aí, falar para o Advogado SA, para toda a tua audiência. Obrigado, Leiliane, pelo convite. Igualmente. Uma honra estar aqui batendo esse papo com vocês. Trazendo o empreender para o mundo da advocacia, o que eu entendo, o que eu vejo na prática, né? Existe o conhecimento técnico, conhecimento de vendas e o conhecimento de gestão. Se eu estiver errado, você me ajuda aí, tá? Eu vejo muito conhecimento técnico na área de advocacia e falta um pouco de conhecimento de gestão e conhecimento de vendas. E tudo isso compõe o elemento de ser empreendedor no mundo jurídico, no mundo da medicina, no mundo empresarial. Então, só o conhecimento técnico é uma ponta de um todo, né? Sim, o advogado ele tem muita dificuldade, muitas vezes, fazer essa separação, de entender que ele é um empreendedor, que ele faz, o escritório dele é um empreendimento, né? E como é que faz para a pessoa perceber que o que ela faz é empreender? Primeiro, o que eu entendo por empreendedorismo, né? Eu entendo que empreendedorismo tem a ver com oportunidades, né? Então, tem um intraempreendedorismo, por exemplo, você trabalha numa empresa e você está empreendendo no CNPJ do outro. Então, toda empresa ela tem problemas. E se você se propõe a ser a solução do problema, você já está empreendendo. Então, a pessoa associa empreendedorismo a só abrir um CNPJ. Não necessariamente. Como advogado, eu acho que no mercado como um todo, a partir do momento que você começa a lidar com números, resolver problemas, você já está empreendendo, né? Então eu vejo advogados que se formam, montam um escritório, ali já começa a ter custo, né? Locação do espaço, às vezes contratação, né? Quantificar a hora homem, a hora mulher dele, como um profissional, qual segmento que ele vai se especializar, né? Eu entendo que ele vai estar investindo em conhecimento para estar se capacitando. Então, tudo isso agrega valor na hora de empreender no mundo da advocacia. Sim. E, assim, a gente sabe que empreender, ainda mais empreender no Brasil, não é tarefa das mais fáceis. É um desafio. É um desafio. E eu acho que para o advogado acaba sendo um desafio ainda maior, porque a faculdade ensina ele ser técnico, a ser o operador do direito. A Leila, que é estudante, está quase se formando. E, Leila, você aprendeu alguma coisa sobre o negócio? Sobre ter um escritório? Não, é que nem eu ia falar, é muito difícil, porque a gente é só teoria na faculdade. Então, a gente não tem a questão de vou abrir um escritório, como que eu vou contratar a minha equipe, como eu vou escolher programas adequados para fazer essa gestão do escritório. Então, essa parte a gente fica um pouco perdido quando sai da faculdade. E hoje em dia, principalmente aqui no escritório, hoje a gente consegue ter essa capacidade de ter uma pessoa pensando um pouquinho fora da caixinha em questão da gestão do escritório de advocacia, não aquele padrão. Então, começa que nem você tinha falado, cursos, tentar capacitar, ter essa mais imagem do empreendedor.
Então, eu acho que a advocacia, ela está começando a se moldar para esse lado. Claro que a gente não aprende isso na faculdade, porque é bem difícil, mas dependendo de alguns escritórios, alguns advogados já estão entrando nesse meio. E é muito importante para nós que estamos saindo ter essa parte fixada na nossa mente. Porque fica até mais fácil da gente ir evoluindo e construindo esse escritório também. Eu queria fazer uma pergunta, então, a título de Claro. curiosidade. Qual o maior desafio que você enxerga no escritório de advocacia? O maior desafio que tem é justamente essa questão da mentalidade. Uau. O advogado entender que ele é um empresário. Então, assim, recentemente eu li um livro, deve ser do seu conhecimento, chamado Mito do Empreendedor. Opa, é um clássico. Um clássico. Então, lá no Mito do Empreendedor você tem 3 perfis: o técnico, o administrador e o empreendedor. O advogado, muitas vezes, ele é o técnico. Sim. Só que ele precisa gerir uma empresa, que é o escritório dele. Então, a maior dificuldade é fazer essa gestão e pensar o estratégico. Aí eu pergunto para você, Flávio, quais habilidades que esse advogado precisa desenvolver para ser empreendedor? Vou pegar o gancho no que você falou. Primeiro, ele tem que ter uma mentalidade empreendedora, né? O que é a mentalidade empreendedora? Eu entendo que todo negócio, ele não nasce gigante, ele tem um momento de start. Então, ora ele está na operação e faz parte do processo, e à medida que ele vai crescendo, ele já tem que ter essa mentalidade de expansão. O que eu vejo que é um clássico erro? A pessoa tem um domínio técnico e ela imerge só naquilo, então ele fica só na operação. E aí ele esquece de fazer gestão. Então, eu entendo, vou pegar lá o mito do empreendedor. Uma coisa é estar na operação, outra coisa é estar sobre a operação, falando de negócios, pensando em expansão, pensando em contratação, como a Helene falou, pensando em gerenciar números. Às vezes, de forma inconsciente, a palavra não é se esconder, né, mas se ocupar apenas com a parte técnica é um perigo, né? Porque você centraliza muito em você fica ali sobrecarregado e você esquece dessa parte de expansão, né, de gerenciar, de abrir novos negócios, novas parcerias. Então, essa questão da mentalidade, quando você trouxe, é divisor de águas. Quando eu me vejo como empreendedor, como eu vejo o mercado como oportunidade de negócio, isso começa a separar aí quem vai e quem fica, né? Sim. O advogado, ele lida muito com prazos. Até costumo brincar aqui, né? Que advogado não tem vida, tem prazo. Então, ele se preocupa tanto com prazo, que ele esquece do negócio mesmo. Ele esquece que, algumas vezes, ele precisa pegar, encostar as costas no teto e olhar a empresa como um todo, né? Para poder caminhar. Opa, peraí, eu preciso dar mais atenção aqui no marketing, nas vendas. Outro mito, o advogado acha que não faz venda. Opa! Eu costumo falar assim, ó. Flávio, eu não gosto de vendas. Não, no mínimo você vende a sua hora de trabalho. Você está sempre vendendo. Não é opcional. Você, querendo ou não querendo, você vende. Vou trazer a minha percepção de mercado, de tudo. Então, vendas é fundamental, né? O que eu percebo novamente? É muito comum você ir para a área que você tem domínio, né? Então, se você tem um conhecimento técnico, você vai ficar lá porque você ali a tua praia, né? Sim. Agora, quando você vai num novo desafio, que é vender, aí vão trazer inteligência emocional para o tema. Sim. Vender, lidar com rejeição, né? Ninguém gosta de ouvir não. Só que todo negócio, para ter sucesso, ou todo homem, toda mulher de sucesso, ouvir vários nãos. Então, ouvir não faz parte do processo de crescimento, né? Se você não ouvir não, você não evolui. Seria muita inocência achar que tudo seria assim, né? Então, processos nem sempre dão certos, né? Alguns clientes você poderia reter, mas por não ter esse domínio de vendas ou por medo de ser rejeitado, deixa ele ir embora. Né? Às vezes, bons talentos, por não ter habilidade com inteligência emocional, que é um traquejo que vem pegando ou da parte
no dia a dia, de forma empírica, ou você pode ser treinado para você desenvolver isso. Sim. Trazendo essa inteligência emocional para o mundo dos negócios. Porque a inteligência emocional, além da racionalidade, que é extremamente importante, então você que está chegando aí, empresário, empreendedor, advogado, você precisa sim saber fazer um bom fluxo de caixa, um DRE, contratação, funil de vendas, enfim, olhar teu negócio como uma empresa. E entender também das tuas emoções, para lidar com os desafios, né? Imagina você aqui, você tem um escritório com vários colaboradores, como dono, eu não me sinto confortável em demitir. Só que demissão faz parte do processo de ser empresário. Né? A gente não acorda de manhã cedo e fala, opa, vamos demitir 10. Você fica, são pessoas, são vidas. Todavia, tem uma frase que eu gosto que fala assim, você nunca deve pensar no individual em detrimento do coletivo. Então, ser empresário, você às vezes vai cortar na carne pensando em algo maior, pensando na tua empresa, pensando no teu negócio. E eu entendo que isso se encaixa muito bem no mundo da advocacia. Eu já tive colegas que tinha medo de fazer uma audiência, de atender um cliente. Ele gostava da parte técnica, operacional, fazer petição ali o dia inteiro. Ficar quietinho no canto dele. Sem se expor, né? Sem se expor. Justamente por causa desse medo de ser rejeitado, né? Da peça, de repente, de ouvir o não do juiz. Aqui dentro do escritório hoje, eu tenho alçado algumas pessoas para cargos de liderança. Legal. Que necessita de inteligência emocional. Demais da conta. Liderar é unir um grupo de pessoas com um objetivo único, né? Isso. E eu acho que, assim, muitos advogados têm medo de crescer justamente porque tem que contratar. É verdade. E com isso tem que exercer o papel de liderança. Como é que a gente pode falar, Flávio, você, com a tua experiência, com os cursos que você ministra, as palestras, que a gente pode fazer esse elo entre inteligência e liderança? Vou pegar quero contribuir para você, advogado. O primeiro passo para você romper esse medo da rejeição é ser rejeitado. Parece louco isso, mas só que quanto mais você enfrenta, mais resiliente você fica. A tal da vulnerabilidade da Brené Brown. Isso, vulnerabilidade e se permitir ir para o front, né? Porque tudo é treinável, né? Eu estava um dia desse, tive a honra de treinar a Polícia Militar do Estado de São Paulo, e aí eu vi eles falarem uma frase que me marcou muito, né? Adestramento de pessoas. Eu falei, poxa, que forte. Então, via de regra, nossos pais falaram bem assim, trabalhe para você arrumar um bom emprego. Então você foi adestrado. Por quê? Ele não falou trabalhe para você montar um negócio e crescer como empresário. Sim. Você entende isso? Então, primeiro passo. Quer lidar com a rejeição? Encare a rejeição. Segundo passo, sobre liderar, também é um desafio. Né? Porque liderar você... Eu lembro que eu tive um professor de gestão que ele falou bem assim, Flávio, lidar com os iguais é muito fácil. O desafio é lidar com os desiguais. E aí quando você vai para a área de desenvolvimento humano, você entende que tem personalidades, perfis diferentes. Então, liderar é extrair o melhor de cada um, né? Pensar no coletivo e trazer uma direção. Então, senhores advogados, Flávio, como que eu trabalho a liderança? Bem, primeiro, autoconhecimento. Se você quer viver autodesenvolvimento, com L, você tem que ter autoconhecimento. Então, você tem que conhecer seus pontos fracos. Flávio, eu tenho dificuldade na oratória, então vai fazer um bom treinamento de oratória. Flávio, eu tenho dificuldade de me relacionar, vai procurar um treinamento de inteligência emocional. O que eu vejo é que as faculdades, a parte acadêmica, ela se preocupa muito com a racionalidade e esquece de gerenciar as emoções. E quando você está no front ali, literalmente é lidar com as emoções, né? Quando você está na frente de um juiz, por exemplo. Você é obrigado a se esforçar aí sozinho, vai na raça, né? Vai na raça. E se você for contrariado? Aí já vem aquela questão que você, levei um não. E aí? E aí já derruba tudo. Se você gaguejar, né? O famoso gaguejou, perdeu. Gaguejou, perdeu. Então você tem que ter firmeza, você tem que ter postura, confiança. A autoconfiança é um pressuposto da inteligência emocional. Autoconsciência, né? Consciência é saber de algo, ciência é saber profundo. Então,
Autoconsciência é quanto que eu não sei que não sei. Porque tem muita gente que não sabe que não sabe. Uhum. E aí chega na frente da pessoa ali, e aí? E essa é a maior parte, né? O não sei que não sei. Não sei que não sei. Na verdade, é meio filosófico, mas é verdade, né? Assim, nós somos eternos aprendizes, né? O grande erro de qualquer ser humano, inclusive no mundo da advocacia, é sentar no pedestal do orgulho. Eu já sei. A advocacia tem muito isso. Eu já sei, eu tenho pós, eu tenho doutorado, eu tenho mestrado. Primeiro que o mundo é cíclico, está sempre em processo de mudança. Então, o que te trouxe até aqui não significa que vai te levar adiante. Uhum. Então, esvaziar o copo e buscar conhecimento é um pressuposto de inteligência emocional. Sim. Vulnerabilidade. Então, buscar isso, né? E quando você falou lá, Flávio, sobre liderança, tem um clássico de gestão, Empresas Feitas para Vencer, indico para qualquer um, Jim Collins. E ele fala 5 níveis de gestão. E ele fala que o último nível de gestão são pessoas humildes o suficiente e ambiciosas. Então, ela tem uma humildade genuína para buscar sempre aprender e crescer. E a generosidade de, exemplo, quando tudo deu certo, foi o meu time. E se deu errado? Ele chama para si a responsabilidade. Sim. Então, eu acho que trazer essa mentalidade para o mundo da advocacia já é um pressuposto de mentalidade vencedora. Sim. São habilidades, né, que o advogado precisa desenvolver na área da gestão. E, aí falando em desenvolvimento pessoal, Legal. que nós estamos falando aí de habilidades, inteligência emocional, liderança. A pessoa já nasce com essas habilidades? Conversa. Eu acredito assim, algumas pessoas têm predisposições para algum tipo de função, né? Tanto é que tem estudos sobre isso, DISC, teorias de valores e outros estudos. Porém, eu costumo falar que a minha esposa é inteligente, eu sou esforçado. Então, tudo que você treina, você desenvolve. Então, o cara tem um dom de vendas. Conversa. Ele pode até ter uma predisposição. Agora, existem pessoas que são extremamente esforçadas e conseguem desenvolver isso. Voltando para o desenvolvimento humano, ela reconhecer que ela não sabe. E se preparar e buscar, né? Treine até se tornar. Então tem pessoas, até no mundo do esporte, tem pessoas que têm uma carga genética até melhor para determinados esportes, e aí você vê uma pessoa que não tem um biotipo tão legal, mas o cara treina, o cara é esforçado. E aí, né, você vê pessoas que conseguem, você fala, esse cara não vai dar certo. Mas ele é tão esforçado, tão dedicado, tão comprometido, que ele consegue romper qualquer desafio. Então, a inteligência emocional é isso. Eu tenho dificuldade com liderança. Então, vai fazer uma escola de liderança. Eu tenho dificuldade com vendas. Então, vai buscar entender de vendas. Eu vejo muita gente querendo brincar de ser empresário. Dinheiro não aceita desaforo. Você tem uma folha de pagamento aqui e o custo fixo existe. No final, ele vai chegar. Vendendo ou não vendendo. Vendendo ou não vendendo. Então, assim, por isso que você vê a mortalidade, em média, as empresas não passam de 5 anos. O Brasil, de forma geral, ele não tem essa cultura empreendedorismo, né? Antigamente, eu não sou tão velho, nem tão novo, eu tenho 44, mas falar em lucro era quase que um pecado. Lucro! E, na verdade, o lucro, ele compõe todo um ecossistema. Fornecedores, impostos, geração de emprego, melhor ambiente de trabalho. E, então, ele tem tudo isso. Então, vou trazer agora para o mundo da advocacia. Senhores advogados, faturamento é vaidade, lucro é realidade. Tá? Então, guarda isso. Você só tem 2 braços. Você precisa de pessoas capacitadas. E como que você retém pessoas capacitadas? Lógico, metas, não existe liderança sem metas, só que você não lida com máquinas, você lida com pessoas. E eu vejo muitas pessoas cobrando demais e amando de menos. E tem que ter esse equilíbrio. Cobrar e amar e cobrar. Não dá para ser uma meta inalcançável e ficar só cobrando. Sim. E também não, quando eu falo amar, o pessoal parece que é o sentimento do amor. Não, é respeito, educação, bom dia,
né? Trazer um clima organizacional. Bom convívio, né? Bom convívio, reconhecer, por exemplo, se a pessoa está fazendo um bom trabalho, parabéns, você está fazendo um bom trabalho. Agora, pessoas com baixa inteligência emocional falam, não, você não faz mais que obrigação. Como que você gera um ambiente favorável se você está ali trazendo um ambiente negativo? E as pessoas acabam desestimulando, né? Acabam vindo trabalhar, fazendo suas tarefas, ficar Bater a ponto. estima baixa. Então, autoestima, isso aí. Então, o líder... Inclusive, essa questão da autoestima tá lá na pirâmide de Marshall, né? Uma das... Necessidade primária, alimentação, depois segurança. A autoestima, ela... Bem, auto, dentro, né? Estima, quanto que você se ama, né? Tem dois tipos de motivação. Então, tem a validação, eu chego, doutor Alex, parabéns, você fez um bom trabalho hoje, então eu estou te motivando. Sim. Agora, a autoestima é quando eu tenho uma identidade muito forte, eu sei quem eu sou, e eu também tenho meus valores muito bem consolidados, né? Por exemplo, família para mim é um valor muito forte, filhos é um valor muito forte. Então, eu não dependo de um elogio seu para que eu possa fazer aquilo que tem que ser feito. Sim. Quando eu entendo o que tem que ser feito, eu olho para a minha família e falo, eu quero honrar meus filhos, eu quero honrar a minha empresa. Então, meus valores fazem com que eu me mova. Tal do porquê, né? O tal do porquê. E a minha identidade também, né? Durante um bom tempo, que aí eu entendi assim, de uma forma errada, tá? Eu sabia o que eu fazia, o que eu tinha, mas eu não sabia quem eu era. Então, inteligência emocional, sucesso não é fim, sucesso é uma jornada. Não adianta você chegar lá, construir um império, olhar para trás, descobrir que seu casamento foi arruinado, teus filhos estão no mundo das drogas. Então, inteligência emocional é saber lidar com essas oscilações, tendo ambição. Que é normal, né? Ainda mais no Brasil, essas oscilações é muito normal. Essa falta de estabilidade. Empreender, Alex, André, me perdoa, André, é a certeza do risco. Sim. Não tem certeza que vai dar certo. Não vai ter salário no final do mês, pelo menos um valor fixo. Como o CNPJ, né? O que você pode empreender no CNPJ do outro. Sim. Né? Ele trabalha com você, então ela pode aqui achar problemas e não ser apenas o dedão do problema, né? Ser a solução do problema. Então ela está empreendendo. Sim. Então ela tem, eu costumo, nessa frase não é minha, do Geraldo Rufino, ele fala bem assim, a melhor coisa é empreender no CNPJ do outro. Sim. Porque você não está colocando o seu capital, o seu tempo. Então, tempo, energia e dinheiro são 3 variáveis finitas. É engraçado você falando, eu lembrei que essa questão, esse ponto, foi justamente tema da última reunião que eu fiz com a minha equipe. Uma vez por mês eu faço uma reunião com a equipe e eu estava motivando eles a empreender no meu CNPJ. Sensacional, sensacional. Qual é o processo natural, né? O empresário, ele vai procurar puxar aqueles que estão dentro. Sim. Tá? Então, quando que você busca fora? Quando que você olha para dentro e o time não está performando, o time não está comprometido. E a palavra time é entender que, literalmente, se todo mundo ganha, se todo mundo perde, todo mundo perde. Sim. Então, essa visão que você... É fundamental fazer essa reunião de alinhamento, trazer essa visão, entender, dar um feedback, trazer metas, trazer reconhecimento, trazer um momento de lazer, né? Tudo isso faz parte de uma receita de bolo de sucesso. Né? Não é só uma ponta ou outra. Essa reunião de alinhamento é fundamental. Eu vou falando aqui, você me ajuda aí. Eu gosto de falar. Por exemplo, dentro do empreender tem o delegar e o delargar. Sim. Então eu vejo muita gente que vai lá e delarga, achando que está delegando. Né? Gestão. Gestão, a mulher quando ela está grávida, ela está gestacionando. Ela cuida, ela protege, ela alimenta. Então gestão tem a ver com delegar,
que é isso? É você também cuidar da tua empresa, é você olhar indicadores, é você estar cuidando das pessoas, é você estar amando quem está com você, e também você muito sincero, demitindo quem está fora, né, para não contaminar o time, e isso é fazer gestão. Isso é estar ali presente, isso é ter inteligência emocional. Ainda com relação a esse negócio de demissão que você falou, ontem eu estava lendo lá nas minhas redes sociais uma frase que é bem isso. Não contrate pessoas que você não possa demiti-las depois. Então, tem que separar bem as coisas, né? Eu tenho algumas questões familiares que vai estar circulando. A tua empresa não pode ser cabide de emprego. Eu não tenho nada contra você contratar um parente, desde que ele entenda que ali é trabalho, ali separa as coisas, né? Minha filha, um dia desse, por ser minha filha, talvez eu querendo amar demais, eu cobrei demais. Talvez eu cobrei ela a mais do que eu cobraria outra pessoa. E aí teve uma hora que eu fui falar com ela em casa, ela falou, quem está falando é meu pai ou meu patrão? Eu falei, cara, isso dói, né? Nossa. E aquilo me marcou, né? E aí eu tive também a humildade, que é a inteligência emocional, de um bom líder, de falar, filha, o pai errou com você, você me perdoa, eu errei na dose. Tá? Aquilo continua sendo um erro, mas eu falei de forma desproporcional, né? E essa forma, como você contou a história, né? Como você agiu com a sua filha, essa parte humana de admitir o erro na parte profissional também cabe? Demais. Demais. Eu acho que, assim, vou de novo, né? Consciência e autoconsciência. Consciência é saber de algo. Então você nunca vai mudar aquilo que você não tem consciência. Então quando eu tenho consciência, eu tenho a oportunidade de mudar. O que te impede de mudar ou é o teu orgulho ou a mágoa. Então a gente está falando de gestão de emoções, né? O que eu gerencio e eu procuro ter consciência é o meu resultado. Eu entendo que o que fala não é o que eu falo, é o resultado. Então eu tenho valores, né? Então a minha empresa para mim é muito importante. Todavia a minha família é muito importante, meus filhos são muito importantes. Então dentro de uma ordenação de valores eu tenho algumas prioridades, né? Isso para nós é inteligência emocional. Então assim, filho é importante? Beleza. Então ela trabalha comigo? Eu não quero criar herdeiros, eu quero criar sucessores. Se eu só usar o dedo para criticar, eu estou, de alguma forma, abaixando a autoestima dela. Agora, se quando ela acertar, eu aplaudir, e para isso você tem que ter humildade, né, eu estou elevando a autoestima dela. Né? Então, isso pode ser não só com parentes, deve ser com todos os colaboradores da empresa. Né? Reconhecer. Quem não gosta aqui de ser reconhecido e ser aplaudido? Sim. E é aquele reconhecer em público, sempre que fizer necessário. Se for repreender no particular. Isso aí. Né? E ainda completando a pergunta da Leile, é assim, nós somos humanos. Acima de tudo, nós somos humanos. Então, nós temos que dar tratamento de forma humana, né? Então, somos passíveis de erros, falhas. E errar faz parte do processo de aprendizado. Exatamente. E temos que ter, vamos falar de vulnerabilidade de novo, né? Temos que reconhecer quando a gente erra e mostrar, né, o nosso erro e falar, olha, errei, desculpa, tô aprendendo. Eu vou levar para uma linha da inteligência emocional. Eu vou pegar o mundo corporativo e depois eu vou levar para a inteligência emocional. Tem uma frase do Abílio Diniz, que ele fala bem assim, erre muito, erre rápido, mas somente erro novo. Sim. Então tem gente que é viciada em errar e não mudar o comportamento. Então a gente chama isso de vício emocional. Por quê? Aí se escora na desculpa. Se escora na desculpa e gosta de ser chamado a atenção. Né? Não é que gosta, né? Às vezes não gosta, mas também não faz nada para mudar. Então a gente entende que isso é um vício emocional. Né? Tem alguns ganhos secundários no vício emocional. Por quê? Não se expor é um ganho secundário.
Não chamar responsabilidade é um ganho secundário. Porque quando você se expõe, você está sujeito à crítica. Tem uma frase que é célebre, fruto que se destaca é o primeiro a levar pedrada. Verdade. Quando você vive só desculpas, você está terceirizando a responsabilidade. Quando você chama para você a responsabilidade, eu costumo falar que você não escolhe a cor da pele, você não escolhe a classe social, você não escolhe o país que você nasce, mas você escolhe sempre o que fazer mediante os fatos. Você vê aí Paralimpíada. O cara nasce sem 2 braços, sem 2 pernas, e aquilo não é limitação. Muito pelo contrário. Ele vai lá e se torna um atleta, se torna um palestrante, constitui uma família. Então a maior limitação está aqui dentro. Sim. Quando ele fala que não consegue, que não é... Você quer ver uma sentença que as pessoas dão para si com frequência? Eu não consigo e não nasci para isso. Aonde está escrito isso? Aqui dentro. Você criou isso. Entendeu? Sim. Faz sentido? Se o outro consegue, se o outro teve condições de fazer, por que você não consegue? Perfeito. Perfeito. O que você é diferente do outro? E se você olhar, o mercado está difícil. Está difícil. Legal, não estou tirando. Mas existe alguém, alguma empresa que no mesmo cenário, fazendo o que você faz, está se destacando? Se sim, amigo, com muito amor, com muito carinho, com muita verdade, você precisa olhar para dentro da tua empresa e entender o que você não está fazendo. E Sim. para de desculpa. Tem gente que é muito bom em desculpa, né? E para você que é muito bom em desculpa, eu quero te pedir desculpa, mas desculpa não pagar a conta. E chega de desculpa. E chega de desculpa. Chega de desculpa, vamos mudar essa realidade. Trazer para autorresponsabilidade, né? Chamar para si, deu errado? Ok. Porque assim, vamos lá, de novo, empreender tem a ver com oportunidades, tem a ver com problemas, tá? Deu errado, procure ser a solução do problema. Agora tem gente que incorpora o problema. Não, porque deu errado, porque isso deu errado, e a pessoa passa a viver só o problema. E aí, vou usar um termo da psicologia, você está com viés cognitivo só no problema, não mais na solução do problema. E a história de novo, né? Quando você compra um carro e parece que todo mundo comprou o carro igual a você. Você está enviesado. Olhando para o mundo do problema, você só vê problema. Exatamente. Porém, isso é a grande maioria. Qual a proposta? Quais são as pessoas, os profissionais na advocacia que se destacam? São as pessoas que procuram viver a solução do problema. Esse é o profissional que hoje se destaca no mercado. Flávio, mas eu sou CLT. Legal. Então, assim, existe um empregado e um empregável. O empregado, ele quer só bater ponto e receber o dele. 8 horas por dia, pronto, acabou. Pronto e acabou. E o empregável, ele quer solucionar o problema. Tem o Napoleão Hill, né? Uhum. Ele tem um conceito que é assim, princípio de justiça. Se você faz apenas o combinado, você merece receber o combinado. E tá tudo bem, sim ou não? Sim. E se você faz menos do que o combinado? A pessoa ainda quer receber o combinado. Sim. Mas ela nunca vai falar, não, se eu fiz menos que o combinado, eu devo receber menos. Mas ela vive se sabotando. Flávio, como que eu me destaco? Simples. Faça mais do que o combinado. Porque se você só faz o combinado, você só merece o combinado. Sim. E na hora de contratar, na hora de você promover alguém, eu tenho colaboradores, eu vou olhar aquele colaborador que faz mais do que o combinado. É aquele cara que quando a caneta está no chão, ele vai lá e pega e guarda. É aquele cara que quando sai, apaga a luz. É aquele cara que quando chega o cliente aos 49 do segundo tempo, ele não faz cara feia, ele vai lá e atende, dá um suporte. Então ele está sempre fazendo mais do que combinado. Esse é um empregável. Esse cara que está buscando a solução. Esse cara que veste a camisa. Então, vamos lá. No mundo da advocacia, no mundo empresarial, esse talento você precisa reter ele. Sim. Guardar ele, cuidar dele. É natural que essa pessoa, em algum momento, ela vai bater asas e vai voar. Normal. Faz parte do processo. Mas nem por isso a gente vai deixar de treinar, de oferecer conhecimento novo, né?
Perfeito. E cultura empresarial, né? Cultura empresarial é a quantidade de orientação que eu dou e tudo aquilo que eu tolero. Inclusive, Flávio, eu tolero que as pessoas cheguem atrasadas. Faz parte da cultura. Sim. Flávio, eu dou uma ordem e não cobro. Faz parte da cultura. Flávio, eu não treino. Faz parte da cultura. Flávio, ninguém sabe o que faz. Cada um chega e vai apagar um incêndio. Faz parte da cultura. Então, a tua empresa é reflexo de você. Sim. Somente. Mas e aí, como é que eu faço? Reconhece. Busque ajuda. Contrate uma consultoria. Vai fazer um treinamento. Eu falo muito que, às vezes, eu vejo, André, empresas que crescem. De novo, Jim Collins, eu gosto muito. Como as gigantes caem. É você crescer de forma desestruturada. Uma coisa é você cair do primeiro degrau, outra coisa é você cair do 21º andar. Então você começa a crescer, começa a fazer as coisas e daqui a pouco, quando você olha, você não tem uma base sólida, você não construiu um time e aí, literalmente, o tombo, quando vem, dói. Agora, quando você vai consolidando, vai fazendo um time, vai tendo essa visão de gestão, vai tendo a inteligência emocional, vou trazer para o mundo real, contratar pessoas melhores que você. Sim. Mais capacitadas que você. Porém, o orgulho fala, não, eu que tenho que ser a estrela. Ou a escassez, a mente escassa, o cara contrata o pior do pior e quer grandes resultados. Não vai conseguir. Nunca. Recente eu estava conversando com um amigo empresário e ele falou, estou contratando um estagiário, e ele falou um monte de coisa. Eu falei, amigo, você quer um sócio ou você quer um estagiário? Que você está procurando, a tua narrativa, a tua fala, é um cara igual a você. Então você tem que pegar esse cara e fazer ele ser o seu sócio. Então não adianta eu querer uma mudança se eu não treino. É o que eu falo muito aqui com o pessoal. Eu não quero ninguém igual a mim. Eu só quero que eles olhem a minha mentalidade e se espelhem na minha mentalidade. É isso aí. Até porque você não chegou onde chegou porque você tem uns olhos azuis, né? Não. Porque você é uma pessoa competente. Exatamente. Então, E também, se o pessoal for igual a mim, o pessoal não aguenta, não. O ritmo é alucinante. É aquela receita de bolo, né? Às vezes, eu não vou entrar no mérito, mas tem perfis que se complementam, né? É isso que a gente tem que buscar sempre. Isso, essa que é a grande... Porque assim, quando você não tem consciência, por homofilia, você contrata pessoas iguais a você. Iguais. E qual o problema? É mais fácil lidar com quem é igual, né? Isso aí. É mais fácil lidar com quem é igual. Só que a empresa ela precisa de linha de frente, precisa de retaguarda. É como se fosse um time mesmo, né? Precisa de um lateral, de um atacante, enfim. Então, se eu contrato só atacante, então a frase do Sun Tzu que fala bem assim, né? A probabilidade da vitória se faz no ataque e a invencibilidade se faz na defesa. Então, eu tenho que ter um equilíbrio. Eu tenho que ter pessoas que são linha de frente, e eu tenho que ter pessoas que são do back-office, que são da retaguarda, que têm essa habilidade. Sim. Né? E saber gerenciar, bem, esse cara encaixa bem aqui, essa pessoa encaixa bem aqui. Isso também é fazer gestão, né? Fazer, às vezes, a dança das cadeiras. Ter inteligência para enxergar, né? Pô, peraí, essa aqui melhor aqui no back-off. Essa aqui dá para colocar na linha de frente. Essa aqui dá para exercer um cargo de liderança. Isso aí. E tem vários tipos de estilo de liderança, né? Tem um cara mais introvertido, tem um cara mais extrovertido. Não tem perfil melhor e pior. Tem você ter ambição e ter comprometimento. Se você é uma pessoa... Lembrando que ambição e ganância são coisas distintas, né? Sim. Então, a ambição é você querer crescer. Flávio, eu não sou ambicioso. Tá tudo bem. Você bota a cabeça no travesseiro e dorme. Tá bom. Tá tudo em paz. Eu parto do pressuposto que eu gosto de honrar minha família, eu gosto de colocar meus filhos num colégio de boa qualidade. Eu não vejo problema nenhum de ter uma vida digna, de poder honrar meus pais. Então, eu me considero ambicioso nesse sentido, né? A ambição só é negativa. Poder comer uma comida que você queira, poder fazer um passeio com a sua família, uma viagem. Um carro bom. E até para ajudar, né? Eu vejo um monte de gente com hipocrisia com dinheiro, ajuda duro.
Compra 100 cesta básica sem dinheiro. Então eu não vejo problema nenhum. A ambição ela só tem um momento que você tem que tomar cuidado quando ela invade seu coração no sentido de ego. Tem um outro livro também que fala o ego, seu inimigo. Que você começa a se achar a última Coca-Cola da face da Terra. Sim. Então, você é tão bom, tão bom, tão bom que você não precisa mais parar para ouvir ninguém. O mundo tem que parar porque você chegou. Sim. Esse é o ego gritando, né? Até aí precisamos ter inteligência, né? Para poder controlar o nosso ego. Uma das coisas que eu uso muito sobre inteligência emocional e colheita e plantação, né? Causa e efeito. Então, assim, falar até papagaio fala. Sim. O que eu quero falar é o seguinte, você tem que olhar o seu resultado. O seu resultado é o melhor feedback que existe. Né? Flávio, eu estou com um problema financeiro. Feedback. Sinal que você deixou de fazer alguma coisa que tinha que ser feita. Flávio, minha empresa está quebrando. A tua empresa é uma corda quebrada. São várias ações erradas ou omissões que deveriam ser feitas que construiu isso. Uhum. Então, feedback é um indicativo se você está bem ou se você está pontos de melhorias. Sim. Faz sentido? Faz sentido. E, assim, você, quando vai dar os seus cursos, mentorias, você sente aquela dificuldade de o empresário ele não admitir que ele falhou em certas coisas? Um exemplo, a empresa está quebrando. Ah, mas eu não sei por que ela está quebrando. Tem uma dificuldade? Tem essa humildade? Do outro, né? Assim, uma das coisas, mesmo um curso técnico, por exemplo, semana que vem vou dar um treinamento de gestão empresarial, a gente chama Business High Performance, ok? Então senta muito empresário lá. É muito fácil falar, porque o meu colaborador não fez. Mas a pergunta é, quem contratou o seu colaborador? Então, em todo momento, a gente vai trazer consciência para a pessoa. A empresa ela é reflexo do dono. Sim. Então, quando ele chega lá com esses vícios... Se não tem processo interno, se ele não fiscalizou... Então, assim, incompetente, assim, a palavra competência significa saber fazer. Flávio, quando eu sou incompetente? É sinal que você não sabe fazer. Então, tem gente que não sabe fazer gestão. Não é pejorativo ser incompetente, até porque você não vai saber fazer tudo. Só que você precisa, no mínimo, ter humildade e buscar ajuda ou contratar pessoas que tenham um saber que você não sabe. Uhum. Então, quando eu vejo lá o pessoal, eu provoco mesmo. Você sabe o que é inbound marketing, outbound marketing? Você sabe fazer um DRE, você sabe fazer um fluxo de caixa? Você entende funil de vendas? Você sabe o que é lead, cliente ativo, cliente não ativo? Aí os caras não sei. Então, desculpa, você está brincando de ser empresário. Sim. Você não sabe o básico. Você não sabe o básico. Né? Flávio, e aí? Que bom que você está aqui. Buscando conhecimento, né? Sim. E aí a gente começa a trabalhar isso. E aí, Leiliane, me perdoa. Leiliane, qual o perigo? São pessoas que construíram um patrimônio, e está tudo bem. São pessoas que têm bons resultados. Só que, primeiro que dinheiro não aceita desaforo. Você vê aí grandes empresas que não se atualizam e saem fora do mercado. Né? Então, pessoas com grandes resultados, elas precisam entender que o que ela fez ontem deu certo até ontem. Não necessariamente vai dar hoje. Por exemplo, hoje o mundo é digital, marketing digital. Flávio, eu não gosto de marketing digital. Prazer, eu também não gosto. Só que é a nova regra do jogo. Uhum. É inevitável. Hoje nós estamos falando de inteligência artificial. Desemprego estrutural, a máquina vem tomando, não é que vem tomando, né? Ela, à medida que ela vem tirando a mão de obra braçal, ela vem gerando a mão de obra qualificada. E aí você, infelizmente, no Brasil, você tem o analfabetismo estrutural. O que é isso? São pessoas que têm diplomas, mas se você pedir para fazer uma conta, não sabe. Isso é claro, porque quando eu me formei, isso em 2005, então eu estudei no comecinho dos anos 2000, em faculdade de Direito. E assim, eu tinha aula aos sábados, 3º, 4º e 5º ano da faculdade. Hoje, pessoal, não tem aula aos sábados. Sim.
E normalmente, uma vez na semana também não tem. É uma aula online, digital. Então, olha quanto que as faculdades de Direito, em 15 anos, perderam de conteúdo programático. Qualidade, né? A qualidade. Verdade. Eu não sei o nome específico, mas a nível mundial é interessante ter pessoas escolarizadas, mas porque isso estatisticamente é interessante, né? Para o IDH, enfim. Sim. Porém, essas pessoas escolarizadas, não necessariamente elas estão preparadas. Verdade. E às vezes, olha que louco, você vê profissionais que deveriam ter um saber notável no conhecimento jurídico. Sim. E são literalmente amadores. Qualquer profissão tem isso, tá? Não tô... Só que acontece, esse profissional ele acaba denigrindo a imagem do profissional naquela área. Sim. Mas por quê? Porque a instituição fingiu que ensinou, ele fingiu que aprendeu e no final deu um diploma e tá tudo bem, vamos que vamos, né? E aí você vê grandes anomalias, grandes atrocidades, fruto de má gestão da ignorância. Sim, é isso que a gente tem visto. E, então, cada vez mais nós vamos observando profissionais que não têm qualificação adequada. Daqui a pouco, a pós-graduação vai ser o requisito mínimo. Verdade. Porque a faculdade não prepara o suficiente. E, consequentemente, nós vamos enxergar empresários que não têm o mínimo de formação. Que é o mais comum. É o mais comum. Comum não é normal, né? Sim. As pessoas, assim, vamos lá. Infelizmente é uma verdade. Existem muitas mulheres que apanham. Isso é comum, mas não é normal. Sim. Num país longe daqui, existe muita corrupção. Isso é comum. Lá na Suécia. Lá na Suécia. Isso é comum, mas não é normal. Em várias áreas, advocacia, medicina e outras que eu conheço, é comum não entender de gestão, mas não é normal. Porque você deveria entender de gestão. É comum você não entender de inteligência emocional, mas não é normal. Por exemplo, inteligência emocional tem várias definições, né? As pessoas atribuem apenas uma. Gestão das emoções. Tá, beleza. Então, a tua amiga faz alguma coisa errada e você tem o direito, enquanto empregador, de corrigi-la. Só que é um negócio tão pequeno e você dá um tiro de canhão para matar uma formiga. Então, você não gerenciou as suas emoções. Sim. Isso está errado. Então, isso é um elemento, né? A empatia. Empatia é você saber lidar com o sentimento do outro. Hoje mesmo a esposa falou, você está meio emburrado. E, dormi tarde. Semana passada nós fizemos um evento aí para 11.800 pessoas. Já vou deixar aqui, chama-se Método CIS, o maior treinamento de inteligência emocional do mundo. E eu trabalhei de forma a exaustão. E dormi pouco, né? Dormi pouco. Então, ela teve empatia. Ela falou, amor, você não está legal. Então, tudo bem. Respeitou o meu espaço. Dormi mal, estou cansado. Enfim. Espero que estou aqui amando a vida de vocês aí. Tá transformando a vida minha, da Leire. Com certeza. E de quem mais estiver nos assistindo aí nesse momento. Flávio, boa, você tocou nessa questão do treinamento. 11 mil pessoas num treinamento. E quanto tempo você faz esse treinamento? Quem tiver interesse em fazer esse treinamento e outros que a tua empresa possui, trabalha. Fala um pouquinho da empresa, do teu trabalho. O que você pode oferecer para o advogado? Legal. Nós somos uma empresa de desenvolvimento humano e nosso principal cliente é o pequeno e médio empresário. Tá? Há muitos advogados, médicos, empresa, às vezes uma pessoa que toca empresa, tem pessoas com 100, 200, 300 colaboradores. Enfim, então nós temos uma linha business, uma linha de gestão, uma linha de vendas,
gestão mais estratégica, e tem também a linha de desenvolvimento humano, que é a inteligência emocional, que é a auto-performance. Nós entendemos que a Febracis, que é a instituição que eu represento, nós estamos na Flórida, Nova York, Angola, vai abrir agora Portugal, Espanha, e tem 40 unidades aqui. São Paulo, eu estou falando da minha unidade, está em Santo André, no ABC Paulista, tem Campinas, Ribeirão Preto, na Avenida Paulista, enfim. Então, o que nós fazemos? É trabalhar desenvolvimento humano e, principalmente, hoje nós viramos uma escola de gestão empresarial. De forma muito natural. A gente nasceu um braço Life, Vidas, e a gente entendeu que, além desse braço Life, as empresas precisam disso. Né? Porque as empresas são doutrinadas a bater metas, e está tudo bem, a ter resultado, e está tudo bem. Só que, de novo, você precisa ter uma vida sistêmica. Né? E essa visão sistêmica, as pessoas só olham para a empresa. Então, assim, logística está ligado com vendas, vendas está ligado com financeiro está ligado com RH, tudo isso é sistêmico. Agora, do lado pessoal, a minha vida profissional também está ligada com a minha vida pessoal. 5 minutos. Como que eu entendo e separo isso? Consciência, posicionamento. Então, o Flávio que chega em casa não é o Flávio empresário, é o Flávio pai. O Flávio que chega em casa não é um Flávio empreendedor, é o Flávio marido. O Flávio, quando está falando com os filhos, é o pai. Então, a inteligência emocional tem a ver... Não é o líder, não é o patrão. Isso, com posicionamento. Né? As pessoas não entendem que ao longo da sua vida você exerce papéis diferentes. Eu, quando estou com meu pai, eu sou filho dele, eu não sou pai do meu pai. Sim. E eu vejo muita gente que, quando está com o pai, se coloca no papel de pai do filho. Ou mulheres e homens que se colocam no papel de pai das mulheres e mulheres que se colocam no papel de mãe dos filhos. Maridos. Dos maridos. Zero inteligência emocional. E você tem uma relação totalmente disfuncional. Então, ter essa visão sistêmica é fundamental para a inteligência emocional. Sim. E, Flávio, para quem quiser procurar a Febracis, passa o telefone, passa seu Instagram, para o pessoal poder te encontrar, poder conversar com você, esticar esse bate-papo aqui lá nas suas redes sociais. Então vamos lá, anota aí. Meu pessoal chama-se Sou Flávio Araújo, vai ser uma honra bater um papo com você. Da minha unidade, Febracis ABC Paulista, nós estamos ali em Santo André, quero te convidar a ir lá tomar um café, bater um papo. É um prédio lá com 650 metros, 2 auditórios, tem uma estrutura, tem uma livraria, tem um café, enfim, trabalhamos desenvolvimento humano e desenvolvimento empresarial. O nosso presidente chama-se Paulo Vieira, o livro, que é um grande best-seller, chama-se O Poder da Ação, que é um clássico, está entre o ranking entre os mais vendidos na atualidade. Então eu quero te convidar a conhecer a Febracis, vem estar conosco, vem tomar um café, que eu te garanto, grandes coisas vão acontecer. Maravilha, Flávio. Leile, quero agradecer a todo mundo que está nos assistindo. Quero agradecer a presença aqui da Leile, que hoje me ajudou na condução desse podcast. E agradecer mais uma vez o Flávio, por ter aceito o convite. Flávio, a gente vai continuar muito mais dessa conversa. Quero já de bate-pronto te convidar mais vezes para participar do podcast, do Advogado S.A. Conta comigo. Foi sensacional, aprendi muito e acredito que quem está nos ouvindo, está nos vendo, também aprendeu muito. André, uma honra estar aqui com você. Parabéns, Advogado S.A. Só reforçando, eu sei que tem algumas disciplinas agora novas, coaching integrativo, direito sistêmico, e tem muita sinergia entre o que a gente está falando aqui. São disciplinas novas no mundo jurídico. Primeiro, mais uma vez, gratidão, André, pelo convite. A tua audiência aí, Advogados S.A. Leile, gratidão pelo convite. Obrigada, que eu agradeço. E conte comigo aí. Tamo junto. Uma honra.